9h37, muito bom dia mais uma vez a você que está nos acompanhando pela sintonia da 99,7 ou nos assistindo aqui pelo YouTube. Já aqui ao meu lado, senador Alessandro Vieira, muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Senador, esse clima de Brasília é sempre assim ou é sergipano acostumado com aquele clima quase que estável da nossa região? Não, aqui você tem muita variação, né? A gente sente saudade lá daquele ventinho do mar. Do Nordeste. Faz muita diferença. Mas vai adaptando. Vai adaptando. Esse processo de adaptação, quando o senhor chegou aqui, foi tranquilo ou também teve dificuldade? Não, para mim foi tranquilo. Tem muita gente que reclama do ar seco. Isso. Rachadura em lábio, essas coisas eu não tive, não. Eu estou sentindo um pouquinho nesse segundo dia aqui já. Ainda tem 3 pela frente, né? Muito bom. Dá tempo para se acostumar. Senador, como é que o senhor está nessa perspectiva? Mais 4 anos pela frente, o Congresso se renovando agora, amanhã nós temos a posse de deputados e senadores. Como é que está a sua perspectiva e a sua cabeça para essa nova fase? Nós temos agora uma experiência maior e uma condição criada ao longo dos últimos 4 anos de contribuir ainda mais com o Sergipe. A gente conversava aqui antes da entrevista iniciar das possibilidades que a bancada tem do ponto de vista de levar recursos para o Estado, recursos impositivos, sem precisar de beijamão, sem nada. E a gente está falando de mais de 3 bilhões de reais em 4 anos. É muito dinheiro para o nosso Estado. Essas possibilidades todas estão postas na mesa do novo governador, Fábio Mitidieri, e a nossa expectativa é contribuir nisso. Ao mesmo tempo, desamarrar aqui em Brasília esse tanto de nós que trava o avanço do país. Uma reforma tributária é urgente, a redução da desigualdade com qualidade é importante. E a gente tem uma expectativa muito positiva em algumas áreas do novo governo Lula. A educação tem uma equipe muito bem formada, meio ambiente tem uma equipe muito bem formada. Então a tendência é que essas áreas tenham resultados muito expressivos. Na cabeça de Alessandro Vieira, tem algum tema, algum fato que passa a ser prioridade nesses próximos 4 anos de mandato ou não? Seria reforçar aquilo que já vem sendo feito ao longo desse tempo? É seguir com a coerência de sempre do mandato, né? Sem preocupação em ficar agradando rede social, sem preocupação em seguir maré, seguindo aquilo que eu entendo que é o correto e que beneficia meu Estado. Nós temos uma reforma muito importante para tocar, que é a tributária, para destravar o nosso Estado, para destravar o Brasil como um todo. O sistema tributário brasileiro é péssimo, é lento, é pesado, é muito caro. E ele é profundamente injusto. Quem ganha menos paga mais imposto do que quem ganha muito mais. A gente tem que corrigir isso. Eu espero que ao longo desse primeiro ano de governo a gente resolva esse problema, porque também não resolvendo no primeiro ano você já não consegue mais, porque é uma reforma com dificuldades políticas por conta de interesses de gente que tem muita grana e que normalmente tem interferência aqui no Congresso. Essa é a grande prioridade do momento, além do trabalho cotidiano, que é de fiscalização e ajuda para o governo federal. O senhor sente um ambiente favorável à reforma tributária? Porque todo início de governo, ela é temática. Entra governo novo, trata-se do tema e as coisas não avançam. Sim, o clima é favorável e esse novo governo, o governo Lula, ele faz uma coisa que o governo Bolsonaro não fez. Ele coloca para cuidar da reforma um especialista em reforma, que é o Bernard Api, e sinaliza com isso qual é o seu entendimento, qual é o tipo de reforma que vai andar primeiro. Então, a tendência é que a gente tenha primeiro uma reforma relativa a consumo, a serviços, né? A reforma do ICMS, vamos dizer assim, ISS e ICMS. Ela já está aqui, né? A gente está na Câmara dos Deputados, ela já está aqui na Câmara, no formato da chamada PEC 45. A tendência é que esse seja o conteúdo que avance mais rapidamente, mas nós defendemos que também se tente avançar com rapidez na reforma do imposto de renda. Com relação a Sergipe, a relação dos representantes do nosso Estado. Nós temos gente nova chegando. Como é que é o papel de quem já está na casa, de quem já está no parlamento, em contato com esses novos personagens? Essencialmente é de facilitar caminhos para aqueles que estão chegando. Então, minha colega, minha amiga querida Catarina está chegando agora. É natural que a gente tente, enfim, mostrar caminhos. Todos eles têm mérito para estar aqui, todos eles mostraram capacidade nas urnas e vão conseguir fazer o seu trabalho. Acho que o mais importante agora é uma coordenação de bancada que efetivamente atenda aos interesses de Sergipe, não interesses individuais do parlamentar A ou B, que quer buscar um cargo X ou uma vantagem orçamentária específica para ele ou para a sua base. Acho que a bancada tem um potencial muito grande para ajudar o governo do Estado a executar obras estruturantes. Isso depende dessa integração, desse desprendimento. A gente tem que descer do palanque e começar a trabalhar. Todos nós precisamos de governos que funcionem. O Alessandro se colocaria à disposição para ser um possível coordenador de bancada? A gente tem que ter uma primeira reunião para debater sobre isso. É natural que a vaga seja do Senado. Esse revezamento não foi cumprido nos últimos 2 anos.
Imagino que a gente vai conseguir conduzir isso, mas ainda é necessário ter essa reunião que não aconteceu. Ainda não aconteceu um encontro entre os 11? Não tivemos oportunidade. Talvez nessa quinta-feira seja possível já fazer isso. Qual o papel do governador Fábio Mitidieri nesse diálogo com os parlamentares? O governador do estado tem a responsabilidade de ajudar nessa coordenação de bancada, respeitando a individualidade do parlamentar. Então, o governador não manda no deputado, não manda no senador, mas ele tem que ser um parceiro de construção. Eu passei 4 anos pedindo isso a Belivaldo Chagas, e Belivaldo não conseguiu fazer, ou não quis fazer, e a gente respeita porque essa etapa já passou, é uma página virada. O Fábio está disposto a fazer esse papel. É muito importante quando a gente fala do tamanho do recurso disponível, recursos impositivos. Então, você tem uma série de gargalos em Sergipe que poderiam ser facilmente resolvidos com a integração da bancada em projetos estruturantes. Se você não faz essa integração, o recurso chega em Sergipe, mas ele chega pulverizado, o efeito é menor. Então, a gente tem uma expectativa positiva, mas ainda não tivemos essa oportunidade de trabalho. Vai ter que aguardar um pouco mais. Senador Alessandro Vieira, depois daqueles atos do dia 8 de janeiro, para esse momento de posse, houve alguma orientação diferente por parte da segurança do Senado, da Câmara? Que cuidados estão sendo tomados? Nós temos segurança reforçada, a gente vai ter a mesma estrutura que foi utilizada na posse do presidente Lula disponibilizada. Mas os fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro, eles só aconteceram porque aconteceu claramente uma falha de comando. A gente vai ter que ter uma apuração concreta para entender se isso foi deliberado, se as pessoas queriam, as autoridades policiais, as autoridades públicas queriam que acontecesse aquele crime ou se foi apenas incompetência e mesmo sendo só incompetência tem que ser punido duramente na forma da lei. No funcionamento normal, ou seja, com as polícias colocadas, você não vai ter nenhum tipo de risco à integridade de parlamentares, visitantes, não deve acontecer. Aqui eu já pude observar que desde o início da manhã eles espalham policiais por todo o entorno, desde lá do museu, passando pela catedral até os prédios dos ministérios, e aqui também o acesso está fechado pela frente, né, tanto do Senado quanto da Câmara. A esplanada está fechada, como a gente diz aqui. Você tem todo um sistema de segurança montado, compatível com uma posse, com tanta gente diferente, e compatível com o momento que o Brasil vive. A gente ultrapassou qualquer limite na radicalização. Quem tem responsabilidade está agora fazendo um papel de tentar acalmar e esclarecer as pessoas. As pessoas não conseguem entender, por exemplo, que para a porta de um quartel pedir que as Forças Armadas deem um golpe é crime. Está previsto no Código Penal, da cadeia. A gente tem que ter essa clareza, educar o cidadão para que ele entenda, olha, você tem o direito à sua opinião, à sua liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime. Muito menos crimes como que a gente viu, atacar policial, agredir as pessoas, destruir patrimônio público. Os prejuízos aqui devem estar já acima de 20 milhões de reais. Quem é que vai pagar isso? Um trabalho árduo que a gente observa aqui nas dependências para esse processo. Além das mudanças de gabinetes, mas um trabalho de reconstrução. Sim, sim. Os danos no Salão Azul do Senado foram graves. Na própria presidência do Senado você teve uma parte inicial destruída. Tivemos aqui no plenário da Câmara dos Deputados 3 ou 4 poltronas incendiadas, quer dizer, você teve toda uma situação de caos que merece, exige uma repressão dura, uma punição dura, mas sempre dentro do devido processo legal, porque o devido processo legal existe para garantir o direito de todos e com a clareza de que o Brasil precisa avançar. Nós precisamos de um governo que funcione. Você tem que fiscalizar, se você não concorda, você tem que criticar, mas nós temos que viabilizar o governo, o funcionamento do governo. E ontem, numa entrevista, eu lembrava sobre isso, essa divergência PT, PL, como é que vai funcionar. Ao longo dos últimos 4 anos, o PT votou favoravelmente em praticamente todas as pautas relevantes no Senado. Eu não me recordo de uma pauta apresentada pelo governo relevante que não tivesse os votos do PT. E a mesma coisa vai acontecer agora. As pautas, no Senado pelo menos, as pautas mais relevantes do governo serão acolhidas, serão aprovadas. Mas você vai ter discussão ideológica, você vai ter discussão de mérito na condução, quais são as prioridades. Então, a gente tem exemplos claros. A gente vai retomar a política de emprestar dinheiro para governos autoritários de esquerda? Faz sentido isso? Isso vai ser, certamente, objeto de um grande debate. Mas as questões concretas, educação, saúde, reforma tributária, tudo isso vai contar com um grande apoio da massa parlamentar. Já pegando por esse ponto,
tendo em vista que foi um anúncio do presidente da República. Inclusive, eu fiz uma crítica lá em Sergipe, apresentando o Jornal da Fã, que acho que ele errou na tática, porque falar primeiro para fora, para depois falar para os brasileiros, no momento em que a gente está precisando de tantos investimentos, foi um erro muito, para mim, grave de política. Mas, na prática, o senhor é contra ao retorno dessas parcerias? Sim, não acho que seja o momento de fazer isso e talvez no momento futuro isso venha a acontecer, tem que acontecer com a transparência total e com muito cuidado. Existe hoje guerra de narrativas, as pessoas esquecem os fatos e vão discutir suas narrativas conforme, viraram torcedores de futebol. O fato é que essa política de empréstimos para países vizinhos que são governados por uma esquerda autoritária foi prejudicial para a economia brasileira, porque os empréstimos não foram pagos, e não sendo pagos, quem acaba pagando é o Tesouro, quer dizer, nós pagamos. Isso não pode retomar. O presidente, naturalmente, após uma eleição tão difícil, tem um certo período de euforia ali com o seu entorno, mas a prática, o dia a dia aqui, vai recolocar as coisas num certo limite. Então, eu posso garantir que hoje você não teria votos para uma retomada de política dessa natureza. E várias outras iniciativas nessa mesma linha não terão apoio do Congresso, majoritariamente. Como não tiveram apoio várias iniciativas do Bolsonaro, que eram ideológicas, que eram personalistas. Eu acho que esse equilíbrio entre os três poderes é muito importante. Tem que tentar retomar isso de uma forma saudável. Falando de eleição da mesa do Senado, Rogério Carvalho, aliado de Pacheco. Laércio Oliveira, aliado e trabalhando aí na articulação da campanha do Marinho. Alessandro Vieira, já tem posição definida? Já manifestei o voto no Rogério Marinho. Eu entendo que é necessário ter uma alternância de poder no Senado. Essa é uma eleição que, como praticamente todos agora no Brasil, passa por uma polarização e por uma desinformação muito grande. As pessoas tentam vender essa eleição como se fosse uma eleição de uma disputa entre a democracia e os autoritários. Isso não é verdade. Tanto o Rodrigo Pacheco como o Rogério Marinho são políticos de longa carreira e nunca tiveram práticas golpistas ou manifestações golpistas ou coisa que o valha. O que nós estamos discutindo, na verdade, é como vai funcionar a casa nos próximos 2 anos. E ela teve problemas graves de funcionamento nesses últimos 2 anos com o grupo do Alcolumbre, que hoje está representado pelo Rodrigo Pacheco, mas que tem a gestão efetiva por parte do Davi Alcolumbre. É prejudicial porque nós tivemos, para dar um exemplo concreto, a CCJ, que é a comissão mais importante, ao longo de um ano fez apenas 6 reuniões deliberativas. Quando a CCJ não funciona, a casa inteira trava e você passa a ter votações pingadas com poder concentrado demais nas mãos de poucas pessoas. Vários parlamentares não conseguem tramitar projetos. Eu mesmo tenho alguma coisa como 100 projetos, relatorias, requerimentos represados nas gavetas do Davi Alcolumbre ou do Rodrigo Pacheco, sem justificativa. Isso se repete com vários parlamentares e isso prejudica o andamento. O que a gente defende, e o Marinho tem assumido esse compromisso? Um funcionamento institucional ordinário, respeito à proporcionalidade dos partidos, respeito a cada senador, discussão das matérias e resolução pelo voto, pelo colegiado. Eu acho que a gente pode avançar bastante nesse sentido, vai ser uma eleição disputada. Naturalmente, quem vai para a reeleição é favorito, tem todas as ferramentas disponíveis, desde distribuição de gabinetes e apartamentos funcionais, a espaços... Privilégios para os aliados. Infelizmente, essa é uma prática. Tem uma brincadeira que a gente tem feito lá no Senado, é que hoje o gabinete do Davi incorporou o gabinete da Simone Tebet. Então, ele agora tem um espaço igual ou maior que o da presidência da casa. Mesmo? Isso. Ali vizinho ao meu gabinete, você teve lá, a porta direita é do Davi, a porta em seguida seria da Simone, ele juntou aquilo ali, dá para plantar cana agora no gabinete dele. Essa demonstração de poder pequena, assim, compatível mais com, enfim, com coisas menores do que seria. Você demonstra a importância dele na articulação política dentro do Senado. É quem determina, quem está fazendo os acordos, é quem está distribuindo vagas na mesa. Essa bancada do Alcolumbre, da qual o Rogério faz parte, quer continuar ocupando os principais espaços com tudo aquilo que isso traz. Me parece que isso é prejudicial para a casa. Eu faço sempre uma ressalva. Não se trata de uma disputa entre bem e mal. Cada um dos 81 senadores tem mérito para estar aqui, teve voto, tem legitimidade e pode ocupar a cadeira. Não há por que se tratar dessa forma. Mas a gente tem que escolher aquilo que entendemos que vai fazer a casa funcionar melhor. Falando ainda em funcionamento da casa, estive ontem no seu gabinete, agradeço mais uma vez pela recepção. Conta para os sergipanos um pouco como é que é aquele trabalho do gabinete compartilhado e da chegada de novos parlamentares nesse projeto, né? Isso, você viu lá o espaço. Em 2019, a gente criou uma estrutura chamada gabinete compartilhado. Nesses primeiros 4 anos foi dividido entre o meu mandato, o mandato da deputada Tabata Amaral de São Paulo, o deputado Felipe Rigoni do Espírito Santo.
É um grupo de assessoria contratado com custos divididos entre os 3 naquela época e que serve para dar base para estudos e preparação de projetos. Então, foi graças a essa estrutura que a gente conseguiu atuar com muito destaque em uma infinidade de atuações. Reforma previdenciária, redução de desigualdade, auxílio emergencial, reformas da educação. Em todas elas você teve autorias ou emendas muito significativas desse grupo, que é um grupo pequeno e com 3 parlamentares novos. Nenhum dos 3 tinha experiência. Agora, para 2023, a gente dá um novo passo. A gente tem um total de 7 parlamentares, continuo só eu como senador, mais 6 deputados de estados diversos. Então, nós temos o Pedro Campos, de Pernambuco, a Camila Jara, de Mato Grosso do Sul, a Tabata Amaral, de São Paulo, a Duda Salabert, de Minas Gerais, o Amon, lá do Amazonas, que é o deputado mais jovem, se não estiver enganado, do parlamento, e proporcionalmente foi o mais votado do Brasil. Era vereador em Manaus. Acho que eu estou esquecendo alguém. Estou esquecendo do Maranhão, o Duarte Júnior, certo? É um time muito qualificado. Alguns tinham experiência como deputado estadual, como vereador, mas jovens, bem intencionados e com ideias, do ponto de vista ideológico, absolutamente diferentes. Eu tenho aí parlamentares do PSB, do PSDB, do PT, com uma vivência totalmente diferente, histórias diferentes. A primeira deputada trans e a mais votada da história de Minas Gerais, que é a Duda. Isso traz um acúmulo de informações. A gente consegue fazer projetos melhores, encurtar caminhos e mostrar para o Brasil que dá para fazer um trabalho político com divergências, porque a gente não concorda em tudo, mas com qualidade e foco naquilo que o Brasil precisa, economizar recursos públicos e entregar o máximo de resultado. A expectativa é muito boa, a gente faz o lançamento hoje mais tarde. Senador Alessandro Vieira, a gente sai de uma eleição, cultura do Brasil, já pensando em outra. Isso. Alessandro Vieira, daqui a 4 anos, não vou nem pensar na próxima, que é municipal. Vou falar da sua possibilidade, que é a candidatura à reeleição. Já pensa construir um pouco isso? Não tenho nenhuma preocupação com isso nesse momento. Eu realmente sou focado na prestação do serviço. Essa permanência por 8 anos no Senado vai me garantir uma colaboração para o meu estado de cerca de R$500 bilhão, isso só falando de emendas. Vai garantir a representatividade e esse estímulo ao surgimento de novas lideranças. Então, esse é o trabalho que eu tenho que fazer agora. Quando a gente participamos do auxílio emergencial, que levou tanto dinheiro para quem precisava no momento mais urgente. Quando a gente participa da reforma do Fundeb, que vai garantir recursos para aquilo que é mais fundamental, que é a educação, a gente já está dando uma contribuição. Se ao final desse processo eu entender que é importante a minha permanência e o eleitor concordar, ótimo. Se não for isso, a gente tem mais o que fazer, a gente tem muito trabalho pela vida. Hoje, o senhor foi candidato de oposição, hoje tem uma boa relação com o governador Fábio Mitidieri. Isso demonstra uma tendência de que daqui a 4 anos vocês possam estar juntos nas urnas? A gente está muito distante disso e eu não trabalho com composições dessa natureza. Por perfil meu, nada contra. O que existe de muito claro. 59, só para a gente voltar aqui dando um bom dia. Senador, só finalizando a resposta. Então, não há uma preocupação ainda agora com esse futuro? Não há. A preocupação é de cuidar de Sergipe, do Brasil, com a intensidade que o momento exige. Existe uma possibilidade muito grande de crescimento no nosso estado. Depende da qualidade da gestão do Fábio. A gente tem obrigação de ajudar isso a acontecer. E aqui no Brasil também tem muita coisa para reconstruir, para que a gente possa, avançar, reduzir a desigualdade. É um trabalho grande e política partidária, eleição, fica para o momento adequado. Muito obrigado pela presença aqui. É um prazer. Bom dia de trabalho. Bom dia, boa sorte para o Brasília. Valeu.